Com as pesquisas indicando uma provável vitória do candidato Jair Bolsonaro, muita gente tem me perguntado se eu não acho que a gente possa voltar a ter um governo totalitário aqui no Brasil, uma volta do regime militar, porque as pessoas têm medo de investir o seu dinheiro em países com governos que podem trazer um ambiente de incerteza jurídica. Então vamos falar sobre esse assunto aqui nesse vídeo. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui Bruno Perini falando. E antes de entrar no assunto propriamente dito do vídeo, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal para se inscrever aqui no Você Mais Rico, já deixar seu like, já que esse é um assunto muito importante, eu recebi realmente muitos questionamentos sobre isso, para que essa mensagem possa atingir cada vez mais gente. Agora entrando na explicação, gente, eu acho esse pensamento de que a gente possa voltar a ter um governo militar aqui no Brasil exagerado. E os motivos para isso, né? O primeiro é que eu discordo desse mito que as pessoas têm de que os militares querem voltar ao poder. Eu mesmo fui militar durante 11 anos, eu saí do exército, eu era capitão, e durante esses 11 anos eu nunca participei de um planejamento de tomada do poder. Meu pai, ele é coronel da reserva hoje, ele ficou na ativa durante 32 anos, ele nunca participou de um treinamento nesse sentido. Meu sogro, mesma coisa, também nunca participou. Meus tios militares também nunca participaram. Os amigos do meu sogro, do meu pai, vários são generais hoje, não participaram desse tipo de coisa. Então, essa questão de achar que o militar é igual aquele meme do ETzinho, sabe? Aquele me larga que eu quero tomar o poder, né? Quando tem um momento de instabilidade, isso não tem muito sentido. E se a gente for olhar historicamente, o governo militar ele durou de 64 a 85. Depois de 85, a gente passou por vários momentos de instabilidade, alguns até mais graves do que os que a gente viveu recentemente, e não teve tentativa de golpe militar. Então, voltando no tempo para que a gente possa ver isso. Em 85, os militares passam poder, Tancredo Neves é eleito, não é uma eleição direta. Durante seu governo, ele falece. E aí fica aquele vácuo no poder. E o governo militar tinha acabado há pouquíssimo tempo. Então, muita gente pensou, não, os militares darão um golpe. Não teve golpe, Sarney assumiu, foi até 89. Movimento por eleições diretas. Tivemos uma eleição com vários candidatos, né? Para quem pensa que nessa a gente teve muita gente. Em 89 foram mais de 20. Até o Silvio Santos foi candidato. Segundo turno apertadíssimo entre Collor e Lula. Ganhou o Collor. Aí Collor, durante seu governo, com o plano Collor, ele faz o confisco do dinheiro que estava em poupanças e contas correntes. A população sai às ruas, movimento pelo impeachment, ele sofre impeachment e teve uma outra pessoa pedindo volta do regime militar. O regime militar não voltou, Itamar Franco assumiu o poder, veio o plano real e depois disso, eleição e reeleição do Fernando Henrique. Durante esse período do Fernando Henrique, os militares, assim como boa parte dos funcionários públicos, ficaram sem reajuste salarial durante 8 anos, numa época que a inflação no Brasil não era baixa, igual a gente está vendo hoje em dia. Então, meu pai, né, que era militar nessa época, ele tinha um salário em 95 e em 2002 ele tinha exatamente o mesmo salário, sendo que a inflação tinha avançado pra caramba. Então, por conta da inflação, seria como se o salário dele tivesse sido reduzido em quase 70% durante esse período. Ele ganhava muito menos. E mesmo assim, com esses 8 anos sem aumento, os militares não fizeram uma manifestação, não entraram em greve, porque forças armadas, né, não entram em greve, isso não acontece, e não teve nenhuma tentativa de golpe militar. Aí tivemos a eleição do Lula em 2002, reeleição, eleição da Dilma, reeleição. Durante o segundo mandato da Dilma veio o impeachment, acusações de golpe, né, gente saindo das ruas, manifestações, uma outra pessoa com placas ali querendo a volta do regime militar e os militares não fizeram nada, não teve golpe militar e agora a gente está passando pelo processo democrático com uma eleição. Então isso de que os militares vão tomar o poder, como eu falei, na minha opinião, é mito. Tá? O segundo motivo pelo qual eu não enxergo isso é que a gente vive uma época totalmente diferente hoje comparando com a década de 60. Hoje a gente pode falar que democracias são a regra, são extremamente populares. Na década de 60 não. A gente vivia num mundo polarizado entre os dois grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, que estava inclusive numa guerra, a Guerra Fria. Não tinha um conflito direto entre eles, mas havia um grande conflito ideológico. E cada um desses países era líder de um bloco de influência. Os americanos gostavam de falar que eram líderes do mundo livre, mas o mundo livre não era tão livre assim naquela época. Apesar de ter muitas democracias apoiando os americanos, a parte ocidental da Europa era mais democrática, também lá haviam ditaduras. Tinha o Salazar em Portugal, tinha o Franco na Espanha, aqui nós tínhamos os militares no Brasil, o Pinochet no Chile, o Alvarado no Peru. Só que do outro lado da União Soviética tinha muito mais ditadura. Então a própria União Soviética, o regime deles tinha um partido só e os representantes eram escolhidos pelo partido.
e não pelo povo. Os países do leste europeu, que não estavam dentro da União Soviética, mas sofriam influência, também passaram por regimes totalitários socialistas. A Romênia, por exemplo, ficou assim de 47 até 1989. A China do Mao Tse-tung, mesma coisa. O Pol Pot, no Camboja, né, o movimento do Khmer Vermelho. Na África, aqueles países todos que eram colônias durante a Segunda Guerra Mundial e obtiveram independência depois, quase todos se transformaram em países socialistas, e não em democracias socialistas, porque aquilo não existia naquela época, mas descambaram para regimes ditatoriais. Aqui na América a gente tinha Cuba, passou por uma revolução e virou a ditadura do Fidel Castro. E no Brasil, embora muita gente não vá admitir, né, tenho certeza que a Dilma nunca vai admitir isso, mas ela que falava que combatia na guerrilha do Araguaia para redemocratizar o país, na verdade não era isso, né? Eles queriam implementar também uma outra ditadura, então eram contra os militares, mas a favor da ditadura do proletariado. E aqui no Brasil a gente estava passando por um regime totalitário, porque nessa época tinham muitos, e quem lutou contra esse regime, pegou em armas e foi combater no Araguaia, também não estava querendo redemocratizar o Brasil. Isso aí é lógico que a Dilma, por exemplo, nunca vai admitir, mas o Gabeira já admitiu, vou deixar vídeo dele falando aqui embaixo na descrição. O Eduardo Jorge, que foi candidato a vice junto com a Marina, também já admitiu que eles eram contra os militares e a favor de uma outra ditadura, a do proletariado, porque essa era a época, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, ditaduras são muito mais raras. Vários países que adotam esse tipo de governo acabam se transformando em párias internacionais. E a gente pode falar que a democracia é muito mais popular do que era antigamente. Tanto que a Venezuela, por exemplo, ela gosta de fingir que é uma democracia para se alinhar com o resto do mundo. Ou seja, aquela época não é a época de hoje. Ou seja, há paralelos, porque sempre a gente consegue achar paralelos na história, mas são épocas, na minha opinião, muito diferentes. Um terceiro ponto que me leva a crer que esse pensamento também de que a gente possa voltar até um regime totalitário aqui, uma ditadura militar no Brasil, igual a gente vê alguns falando, é exagerado, é que ditadores eles seguem uma certa cartilha, então eles fazem algumas coisas assim de maneira muito parecida. E se a gente for olhar as propostas que o Bolsonaro está colocando, há duas que vão extremamente contra o que os ditadores fazem. Então a primeira é que ele fez questão de pegar um dos economistas que são símbolo do liberalismo aqui no Brasil, um dos caras mais liberais que a gente tem no mercado, e para colocar como ministro dele, né? Provavelmente o Paulo Guedes vai ser o ministro da Fazenda. E, na verdade, ditaduras não fazem isso, eles não são liberais, eles gostam de aumentar o tamanho do Estado e não de reduzir, de fazer privatizações, que são algumas das propostas que eles têm colocado. O Paulo Guedes ele até fala que por ele privatizaria tudo, duvido que isso vá acontecer, mas é contra, então, uma das coisas que os ditadores fazem. E a segunda coisa também é que ditadores, eles não brigam para que as pessoas tenham direito à posse de armas. Na verdade, eles fazem o contrário. Ditadores são a favor do desarmamento. Eles gostam de desarmar a população e deixar as armas como monopólio do Estado. Dessa maneira, é muito mais difícil ter algum foco de resistência contra suas políticas totalitárias. E o Bolsonaro, ele é a favor do direito do cidadão ter uma arma. Então, se alguém quer implementar um regime totalitário, isso aí seria um baita de um tiro no pé. Além do que, hoje em dia, é muito mais fácil e traz muito mais voto defender desarmamento do que defender o contrário. Então, se alguém estivesse realmente pensando nisso, né, não faria muito sentido. E isso não é uma coisa de agora. Hitler defendia desarmamento ali na Alemanha, Stalin também, estavam desarmando a população e armando seus exércitos. Mao Tse-tung fez a mesma coisa e, mais recentemente, Hugo Chávez e Maduro fizeram a mesma coisa na Venezuela. E o quarto ponto, gente, é que ditadores eles têm um alinhamento ideológico, muitas vezes até uma amizade entre eles. E o Bolsonaro já falou muita coisa polêmica, já inclusive elogiou o Hugo Chávez, mas se a gente for olhar hoje em dia, quem faz elogios, né, ao governo democrático do Maduro, a Cuba, não é o Bolsonaro, é o PT e os seus aliados. Tá? Muitas vezes chamando de democracia aquilo que, a meu ver, não é. Então, não sei se eles querem brigar pela democracia aqui, nas outras partes do mundo eles acham que regimes totalitários eles possam ter vez, ou se é um caso grave de dissonância cognitiva, algum transtorno de bipolaridade, não sei, mas na minha opinião, esse tipo de alinhamento ideológico está muito mais ligado à nossa esquerda do que ao Bolsonaro hoje. Então, esses são os motivos que me levam a crer que esse pensamento é exagerado. Espero que isso possa ter te tranquilizado um pouco mais quanto ao destino dos seus recursos aqui no Brasil. Eu continuo investindo os meus normalmente, porque acho inclusive que o Brasil agora tem mais segurança jurídica do que há alguns anos atrás. É isso, gente. Se você gostou, deixe seu like aqui, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu tento passar conteúdos de forma quase diária. Um grande abraço e até a próxima!